Gênesis 24, versículo de número 12. Aqui é uma das orações de, provavelmente, Eleazar, o servo mais antigo de Abraão. Versículo 12 diz assim: E diz consigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Vamos orar? Obrigado, ó Pai bendito, pela Tua palavra. Nós rogamos que neste momento Teu Santo Espírito nos ilumine para compreendermos a Tua vontade, compreendermos, ó Pai, o propósito santo do Senhor. Toca, ó Pai, nosso coração, fala conosco. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Dizem por aí que se conselhos fossem bons, eles não seriam dados, seriam vendidos. Hoje eu gostaria de transmitir essa mensagem em forma de conselhos. Não vou vender. Não venderei esses conselhos, eles vão ser dados de graça. E aí você resolve. Se você quiser acatar, bem. Se você não quiser acatar, também não tem problema. Pode ser que você tenha depois, mas fica como alguém que está dando conselhos. Essa mensagem, com sinceridade para vocês, eu tenho pensado nela já faz um tempo. Tinha já em meu planejamento, nesse mês do lar, trazer uma mensagem semelhante a essa aqui, e em forma de conselhos. O que me autoriza a dar conselhos? Eu creio que os cabelos brancos que lá vão indo, principalmente da barba, me autorizam a isso. Os 50 anos que cada vez é mais perto, quer dizer, meio século de vida. Então eu creio que eu posso ousar a dar conselhos. Talvez se fosse um pastor mais novo, 20 e poucos anos, tem condição de dar conselho? Tranquilamente. Mas não seria assim tão fácil. Então eu creio que eu trago a carga aqui de idade e de ministério, que já são mais de 20 anos de ministério, então dá mais de 25, mais de 25 anos de ministério, considerando toda a preparação. Então gostaria de dar alguns conselhos para vocês. Antes disso, entenda o que está acontecendo aqui. O texto, para a gente ter um entendimento melhor, ele é longo, é todo o capítulo 24. Não faço a leitura dele, não vou fazer a leitura dele todo. Por quê? Porque pelo menos em duas situações ele se repete. A história, ela acontece, e depois esse servo Eleazar, ele reconta essa história para aqueles que são de seu interesse. Então fica um texto bastante longo, mas eu aconselho você chegar na sua casa e ler todo este capítulo. É muito importante, principalmente para entendermos sobre soberania de Deus, sobre cuidado de Deus, sobre providência de Deus. Mas como estamos no mês do lar, hoje é o último domingo do mês, então a última mensagem referente especificamente a isso, gostaria então de dar alguns conselhos aqui e, como eu já disse, entendendo a situação de Abraão. Veja o versículo 1, quando Abraão diz assim, o texto diz assim, que Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado, e Sara já havia falecido. Então nós temos um Abraão aqui idoso, viúvo, com o seu filho Isaque com 40 anos aproximadamente, e ele está numa situação que precisa ser resolvida. Qual é a situação? Você se lembra que lá no capítulo 12, Deus tinha chamado Abraão de Ur dos Caldeus, lá na região da Mesopotâmia. E Deus tira esse homem de lá para que pudesse seguir o Senhor, seguir a sua voz e ir para uma terra que Deus mostraria. E com uma promessa, ele seria pai de numerosa nação. Até o momento, essa numerosa nação tem um, Isaque. É o que ele tem. Mas neste momento aqui da história, no capítulo 24, Abraão já entendeu que ele não teria filhos exatamente de forma literal naquele momento. Essa nação grandiosa viria com a posteridade. Então, o que cabe agora a Abraão é uma grande responsabilidade. Ele precisa
arrumar as coisas, afinal Abraão já está bem idoso, ele sabe que os seus dias não vão ser mais longos, como até o momento já foram, e ele precisa então deixar Isaac bem encaminhado. A questão é, Isaac precisa se casar, Isaac precisa ter uma esposa, para que a descendência e a promessa de Deus se cumpra. Qual esposa? E é essa a história gira em torno disso. Ele chama o seu servo mais antigo, de confiança, provavelmente Eleazar, não aparece o nome dele aqui, aparece nos capítulos anteriores. E diz, olha, eu preciso que você faça uma missão. Eu quero que você vá à terra dos meus parentes, lá na região de Ur, e você vai trazer de lá uma moça que seja a esposa de Isaac. Porque daqui eu não posso pegar, daqui eu não posso permitir que Isaac tenha uma esposa. Por quê? Porque na terra de Canaã, ninguém ali teria condições de entender o chamado de Abraão. Era da terra, era daquele momento. E Abraão está evitando que Isaac tenha uma confusão ou uma má influência dentro da sua perspectiva de fé. Abraão entendeu que ele fora chamado para viver a fé em Deus, mas que Isaac agora também continuaria a descendência para viver a fé no Senhor e assim por diante. E são os patriarcas como nós conhecemos. Mas Abraão entende muito bem que é importantíssimo que a sua esposa esteja também dentro desse chamado, esteja também dentro dessa perspectiva, porque senão pode pôr tudo a perder. Se você quer um exemplo disso, veja alguns capítulos para frente a história de Jacó e Esaú. Esaú, o irmão mais velho, inclusive filho de Isaac, que seria por direito o descendente, né, o herdeiro, se perdeu tanto nisso, e por causa das influências de não sua esposa, mas de esposas, ele ficou completamente perdido, a ponto de vender o seu direito de primogenitura, como se a fé dada ou ensinada pelo seu avô Abraão fosse coisa de menos importância. Queridos, nós vivemos um tempo diferente de Abraão, sem dúvida. Hoje em dia, os relacionamentos não são assim procurados pelos pais. Creio eu que ninguém aqui, ou talvez a grande maioria, não vem de um casamento porque o pai foi lá e chegou na casa da moça e disse assim, olha, é o seguinte, eu arrumei o casamento já para você, já conversei com fulano e está tudo certo, vocês vão se casar no dia tal, no lugar tal, lá na igreja presbiteriana do Jardim Ipiranga, já falei para o reverendo Natanael que está tudo certo, está tudo arrumadinho, chega lá e casa. Ninguém fez isso. E se fez, eu creio que é minoria. Porque vivemos tempos diferentes, onde as pessoas podem relacionar e, entre aspas, escolher então seus noivos e as suas noivas. Mas aqui é uma questão diferente. E mesmo que o tempo é diferente, as influências, elas precisam ser contínuas, principalmente por parte dos pais. Então eu gostaria de dar rapidamente aqui alguns conselhos. Conselhos para quem gosta de família. Conselhos para quem entende que família é importante. Conselhos para quem já percebeu, seja você já mais experiente, seja você novinho, seja você que nasceu tem poucos anos, mas que já entendeu que família é projeto de Deus, é plano de Deus, é importante para os desígnios do Senhor e inclusive para a saúde da igreja. 4 conselhos, eu vou direcionar esses conselhos a grupos diferentes. Então, o primeiro conselho é para os pais. Você que é pai, você que é mãe, você que tem filhinho pititinho, você que tem filho adolescente, você que tem filho jovem, e inclusive você que tem filho adulto e que porventura ainda está vivendo com você. Pais, levem a sério o compromisso que Deus fez com você. Pais, pai e mãe, levem a sério o compromisso que Deus fez com você. Você pode perguntar, mas Deus fez algum compromisso comigo? Fez. Deus fez. Pode ser que você não tenha tomado consciência, mas Deus fez. Aí eu te convido a lermos o versículo 1 até o versículo 9.
Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra, nesse caso levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Esse ato de colocar a mão por debaixo da coxa era uma prática antiga de grande responsabilidade. O que o servo está fazendo aqui é assumindo como se fosse registrando em cartório, só que naquela época não havia cartório, o compromisso. Ele está dando a sua palavra, colocando de uma forma muito íntima em Abraão, o tocando dessa maneira para dizer: aqui nós estamos lidando com honra. Eu estou honrando, ou estou colocando a minha pessoa em honra, dizendo: eu vou cumprir essa missão. Percebemos então que a preocupação de Abraão é que fosse buscar esposa lá entre os seus parentes, lá na sua terra natal, e não na terra de Canaã. Por quê? Porque, como eu já disse, ali na terra de Canaã, ninguém vivia a fé no Senhor a não ser Abraão. Abraão era alguém estranho, estrangeiro, e que vivia a fé em um Deus diferente. Todos ali adoravam Baal ou deuses semelhantes. Ninguém adorava o Senhor. Mas Abraão não quer tomar nenhuma moça dali para que não tivesse uma influência ou um sincretismo, que é a mistura de religião. Então precisa pegar lá dos caldeus. Mas lá tem alguém que então vive a mesma fé de Abraão? Não. Lá também são pagãos. Abraão era pagão. Abraão não era crente da igreja presbiteriana de Ur dos Caldeus. Ele era pagão e Deus o chama para andar com ele. Mas então não tem opção. A priori ou a princípio não. Mas o que Abraão está pensando é que se Deus me chamou de lá e me trouxe para cá, talvez sem elaborar o conceito, Abraão está pensando na aliança, na questão da família da aliança. Se Deus me chamou, então é bem provável que dos meus lá, Deus talvez chame alguém. Ele está colocando assim: é melhor eu arriscar trazer alguém de lá do que eu arriscar pegar de cá. Se Deus me chamou de lá, então vai que uma moça de lá também esteja nos propósitos do Senhor. E de fato nós entendemos que assim foi e que assim se cumpriu. Mas perceba que Eleazar, ele tem uma questão. Ele diz assim: se a moça não vir, eu pego Isaque e levo para lá? Não faz isso não. Por quê? Porque o chamado de Deus para Abraão era qual? Sair da terra e ir para uma terra que seria revelada, que era ali onde ele estava, e assim o seu filho deveria continuar essa responsabilidade. Meus queridos, Abraão entendeu a responsabilidade de ser um patriarca. Abraão entendeu a responsabilidade de ser alguém que zela por sua fé e pela fé de seus filhos. Então, essa é a responsabilidade que ele tem diante do Senhor. Da mesma forma, você, pai e mãe, quando Deus fez com que vocês tivessem filhos, Deus responsabilizou vocês diante dele para que vocês cuidem dos seus filhos conforme a fé que lhe foi ensinada, conforme a fé que lhe foi revelada, conforme a fé que chegou até você.
Aquelas perguntas bonitas que os pais respondem afirmativamente quando estão batizando os seus filhos, os seus pequenininhos, são perguntas super importantes, de grande responsabilidade. E mesmo se talvez algum pai ou mãe não teve a oportunidade de batizar os seus filhos quando pequenos, a responsabilidade continuou. O fato de não ter feito isso formalmente não dispensa a responsabilidade dos pais e mães de influenciarem os seus filhos com o Evangelho, com a palavra do Senhor. Então, meus queridos pais e mães, vocês têm responsabilidade para com a sua família, e isso é diante do Senhor, isso é diante de Deus. O marido tem responsabilidade de cuidar da sua casa, de zelar pela sua casa, não é para com a família somente, mas é diante de Deus. Ou seja, Deus está olhando para você, maridão, todos os dias pensando assim, está cuidando muito bem da sua casa não, está deixando a sua esposa chorar lá, e você percebeu e não fez nada. Marido, que negócio é esse de desprezar o relacionamento? Ei, pai, seu filho pediu para brincar e você nem brincou. Deus não faz isso não. Faz. Esposas, Deus olha para vocês todos os dias e vocês têm responsabilidade para com o seu marido diante do Senhor, e Ele diz, mas o que é isso? Zombando do seu marido? Fazendo piadinhas com as suas amigas do seu marido? Que negócio feio, não pode fazer isso não. Está vendo seu filho lá dando trabalho? Pois é, está dando trabalho mesmo, mas é o seu filho. Não adianta jogar a responsabilidade no Estado, na escola, na babá e sei lá mais quem. É seu filho. Assim, você e o seu marido precisam cuidar deles. São responsabilidades que nós assumimos diante do Senhor, diante de Deus. Aquelas falas assim, eu não aguento mais o meu filho, são falas que pais não podem falar, pelo menos pais crentes não devem falar. Por quê? Se os filhos são herança do Senhor, então são presentes dados que precisam ser cuidados. E aí, dentro desse conselho a você, meu querido pai, você, minha querida mãe, eu gostaria que você influenciasse de fato positivamente os seus filhos a amarem o Deus que você diz amar. Eles precisam amar esse Deus. E eles vão amar esse Deus não tanto pelas palavras que você fala, mas pelo amor que você tem a esse Deus. Pela maneira que você relaciona com esse Deus. Eles vão se convencer que devem amar Deus quando se convenceram de que você ama e vive com esse Deus. Não adianta falar assim, você precisa amar a Deus, tem que tomar cuidado aí com Deus, senão Deus joga um raio na sua cabeça. Não, você precisa amar e relacionar com esse Deus, e aí eles se convencerão de que devem amar também a Ele. Pais, prolongue o máximo que vocês puderem a infância dos seus filhos, o máximo. Se o seu menino tem 16 anos de idade e brinca com carrinho, deixa brincar. Não vai falar para os outros colegas dele, né? Por favor, não vai chegar lá assim no colega, ele brinca com um carrinho ainda. Você também brinca? Por favor, mães e pais, tem limite para a gente pagar mico e fazer com que os nossos filhos paguem mico. Mas prolongar a infância é saudável. Mesmo que eles já estejam grandinhos e você acha assim, na minha idade eu já estava trabalhando. Ele vai trabalhar também, pode trabalhar na idade que você trabalhava, com 15, 16. Mas prolongue, por quê? Porque nós vivemos um mundo em que a erotização das crianças está cada vez mais forte. Não querem crianças, ou pelo menos não querem crianças inocentes. Não querem crianças psicologicamente saudáveis, emocionalmente bem. Então eles vão fazer de tudo para destruir isso. Se um dia eles descobrirem as maldades do mundo, e um dia eles vão descobrir, que seja o mais para frente possível. Você, pai e mãe, você tem uma responsabilidade diante do Senhor, então cuida do seu filho, influencie os seus filhos, prolongue a infância deles. Se a gente fizer uma brincadeira aqui com o texto, Isaac, quando foi se casar, tinha 40 anos, né? Então, aí que Abraão foi se preocupar em uma esposa para ele. A comparação é indevida,
Mas percebe-se que talvez Abraão entendeu, ele precisa assumir agora uma responsabilidade, porque eu não vou ficar aqui mais. Agora vai ser com ele. Ele precisa ter um casamento, ele precisa ter sua descendência, porque eu já estou me despedindo. Quando estiverem na idade de relacionar e de procurar namoradas e namorados, pais, por favor, cuidem para que eles sejam procurados e procurem em bons lugares. Abraão entendeu que o lugar onde ele vivia não era um bom lugar. Então o que ele fez? Vou procurar esposa num lugar mais apropriado, num lugar melhor. Então, se o seu menino, se a sua menina começa a ir para lugares que a possibilidade de arrumar um relacionamento, nem digo casamento, mas um relacionamento complicado, porque onde eles vão é baderna, ou bebida, ou sei lá mais o que, é lógico, meu querido, é lógico que ali você não vai arrumar um bom marido, uma boa esposa para ele. Não vai. Ah, pastor, mas pode acontecer. 99,99% de não dar certo. Se você quiser arriscar a vida do seu filho e a sua vida também, porque família é todo mundo, o 0,01%, meu querido, como eu disse, conselho você acata ou não, se quiser. Mas não vai. Então, quais são os bons lugares? A igreja, entre parênteses, a igreja presbiteriana do Jardim Piranga é o melhor ainda. Então, faça com que o seu filho, a sua filha, seja procurado ou procure em bons lugares. Lugares que sejam lugares próprios de pessoas que entendem que precisam viver com Deus. Não vai ter opção em outros lugares, ou as opções serão ruins. Não estou dizendo que nunca dá certo, mas é só pela graça e misericórdia do Senhor, mas muito sofrimento poderia ser poupado. Muita situação difícil poderia ser tirada ou desnecessária. Segundo conselho, me dirijo agora às moças. Moças, vocês precisam ter 3 ações. Primeira, aprenda a dar água para camelo. Segundo, acreditem no Deus verdadeiro que a você foi anunciado. E terceiro, não desprezem o compromisso e o recato. 3 conselhos. Aprendam a dar água a camelo. Acreditem no Deus verdadeiro que a você foi anunciado e não desprezem o compromisso e o recato. Olhando a história aqui, o servo de Abraão chegou no lugar, ele chegou lá. Ele chegou no que parece ser um açude, algo parecido com isso, e ele fez uma oração. Ele orou ao Senhor, ele disse assim: Senhor, se o Senhor realmente está comigo, mandou o anjo como Abraão falou, que a moça que o Senhor quiser dar como noiva para Isaac, venha, me dê água e dê água para os meus camelos. Olha só o versículo 14. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o Senhor. Ele fez esse pedido. Eleazar, nós não sabemos se ele servia ao Deus de fato. Eu entendo que, a partir dessa história, eu creio que não tem muito motivo para não servir mais. Ele, em todo momento, ora e Deus responde. Ora e Deus responde. Ora e Deus responde. É incrível. Eu creio que ele deve ter ficado admirado como que Deus é pronto em responder. E ele fez esse pedido. E não é que aconteceu, veja aí do versículo 15 em diante, aparece Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naô, irmão de Abraão, trazendo um cântaro. E exatamente acontece isso. Ela foi buscar água, Eleazar pede água, e quando ela dá água para ele, ela mesma diz assim: pode deixar que eu vou providenciar também que os camelos bebam água. No início da história nós sabemos quantos camelos eram. Eram 10 camelos que Eleazar levou para essa viagem, para essa missão. Você sabe quanto que um camelo bebe quando ele está sedento? É água demais da conta. De 100 a 250 litros. Um camelo ele pode ficar muitos dias sem
água justamente por essa capacidade de reservar. Ele tem um reservatório natural. Ele pode guardar água e Deus o fez assim para que ele pudesse então peregrinar no deserto, em regiões que não tem água. Então ele consegue atravessar o deserto sem problemas e sem ficar desidratado. Mas a hora que ele precisa beber água, sai da frente. É 100 a 250 litros. Agora, o que Rebeca falou? Que iria dar água ao homem e aos 10 camelos. Vamos considerar que todos os camelos estão na reserva, precisam todos eles beberem água no máximo, então são 2.500 litros no cântaro. Não tinha mangueira. Não era nem uma caixa d'água grandona que ela ia jogando lá, eu tinha reservado. Não, ela pegou e levava para o camelo. Provavelmente em algum recipiente assim, um camelo bebe, 250 litros, nu. E aí vai para o outro camelo, e assim por diante. E foi espontâneo dela. O que a gente percebe aqui? Disposição e trabalho. A moça trabalha. Rebeca era trabalhadora, tinha disposição para isso. A ação dela é uma ação de ser gentil, de estar sendo gentil a um viajante, de estar atendendo alguém que chega, que é estranho ali, de fato ele é, e ela atende com essa recepção. É alguém que está disposta a trabalhar, mesmo para alguém que não conhece e não conhece a história. Porque depois dela ter dado água para todos os camelos, é que Eleazar pega uma joia, né, pega um ouro, um pendente, provavelmente de colocar assim no nariz, é algo que eles usavam e usam muito, e aí é que ele presenteia e fala a sua história, ela sai correndo para a casa dos seus pais, e é aí que vai se revelar. Ele não tinha falado nada disso. Ela tem uma disposição para isso. Moças, querem bom casamento? Vocês precisam ter disposição para dar água para camelo. E olha que vocês vão arrumar uns camelos que bebem água. E espero que seja só água. Tenha disposição para trabalhar. Casamento é algo que envolve disposição. Não existe esse negócio de você casar e pegar o rapaz e formatá-lo. Pode deixar que eu vou fazer com que ele fique do jeitinho que eu quero. Se você fizer isso, você está estragando o plano de Deus para você e está estragando o rapaz. Porque não existe formatação em casamento. Existe diálogo, conversa, adaptação, mas formatação não. Esposa, se vocês casaram e acham que o marido ainda está em processo de formatação, pode tirar o cavalo ou os camelos da chuva, porque não pode, não funciona, não dá certo. Se vocês assim fizerem, e se ele aceitar, vocês anularam uma pessoa. Ele, com todo respeito, meus queridos, é um nada. Mas a culpa não é dele, a culpa é sua. Disposição para dar água a camelo é estar disposta a ter serviço, a ter trabalho, a ter algo que envolve o comprometimento. E Rebeca não está neste momento ainda sabendo que vai ser noiva de alguém. Mas ela tem disposição para dar água para camelo. Segundo conselho, acreditem no Deus verdadeiro que a você foi anunciado. Como assim? Um pouquinho mais para frente, lá no versículo 17, diz assim: Então o servo saiu ao encontro e disse: Dá de beber um pouco de água do cântaro, e ela disse: Bebe, meu senhor, e prontamente baixando o cântaro para a mão lhe deu de beber. Mas um pouquinho mais para frente, o versículo 58 diz assim: Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, 58, né? Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Eu irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e a seus homens, abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Depois que o homem foi recebido na casa dos pais de Rebeca, ele disse: Olha, agora eu preciso voltar, no dia seguinte.
E eles queriam segurar a moça, ficar mais 10 dias. Parece que eles estavam desistindo da ideia de casamento. E ele disse: não, eu tenho que ir embora. Aí chamaram Rebeca, perguntaram: você quer ir? Qual é a resposta? Sim. Às vezes a gente lê e pensa assim: é claro, né, o homem chega com tesouros, fala que Abraão é rico, quando que vai chegar alguém com um monte de camelo, na porta da sua casa e bate lá e fala: tem uma moça aí, que eu tenho um senhor rico, mas é rico, eu posso mostrar os presentes, que quer casar com a moça. Não acontece todo dia. Não é essa a motivação. Para Labão, que era o irmão de Rebeca, sim, mas não era essa. A motivação é uma mudança completa de cultura, de lugar e de Deus. Esse pessoal é pagão. O fato de ser parente de Abraão não significa que eles criam em Deus ou no Deus de Abraão. Provavelmente ouviram falar, mas esse povo é pagão. Quando a resposta de Rebeca é assim: eu vou, ela está dizendo: eu vou abandonar os meus pais, a minha terra, a minha cultura, os meus deuses, e vou lá para esse rapaz que eu não conheço, mas eu vou adotar, sim, a cultura dele, a terra dele e o seu Deus. Para nós pode parecer estranho, mas para ele só tinha significado mudanças quando você mudava de um Deus ou de deuses para outro Deus. Isso fica mais claro na história de Ruth, quando Ruth diz que não abandonaria de jeito nenhum Noemi, e ela diz assim: o seu Deus será o meu Deus. Eu deixo a minha terra para ficar na sua terra, deixo os meus deuses para ter o seu Deus agora como meu Deus. A fé que foi passada através de Eleazar para Rebeca foi a fé que Rebeca adotou. Agora ela crê nesse Deus, ou vai aprender sobre esse Deus e vai continuar crescendo em fé. Moças, se vocês receberam a fé no Senhor Jesus anunciada, o anúncio da fé através de seus pais, através do seu avô, essa fé chegou até vocês, aceitem essa fé. Entenda que a sua missão como esposa, como funcionária de alguma empresa, como chefe de algum setor, está ali, e você será ali porque você é serva de Jesus. Você pode ser esposa ou não, você pode ser funcionária ou pode ser administradora de algum lugar, pode ser a dona de alguma empresa, mas você, antes de tudo, é serva do Senhor Jesus. Não despreze isso, não joga fora isso. De uma certa maneira, então você vai ser missionária. Se você é funcionária, é missionária. Se você é quem manda, é a patroa, é serva do Senhor, é missionária. Se você é esposa e vai ter trabalho só dentro de casa, como se fosse só, já é um monte de coisa, você é missionária do Senhor Jesus ali para influenciar seu marido, inclusive seus filhos, quando tiver. Mas o último conselho ainda para as moças: não desprezem o compromisso e o recato. A viagem de volta segue, e lá para frente, no versículo de número 64, diz assim: também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então ela saiu correndo aos braços de Isaque e disse: eu sou... diz assim: então tomou ela o véu e se cobriu. O véu é símbolo de noivado. Ela está com o véu porque ela entende que é noiva de alguém. Mas só pode ser retirado o véu quando estiver casado. Esse é o símbolo do véu. Quando as noivas... acho que hoje não usa muito véu, mas quando as noivas vinham de véu, o véu era símbolo de algo que está escondido e vai ser revelado, vai ser entregue. E aquele momento do casamento é o que faz esse ato. Ela mostra compromisso e recato. Por quê? Porque mesmo será esposa daqui a algum tempo, alguns instantes, ainda não é, então ela se cobre.
porque está prometida, mas ainda não é. Minhas filhas, moças, não despreze o recato, não despreze o compromisso. Se chegar um sujeitinho, galã, acho que não usa essa palavra galã, isso é antigo, né? Acho que é antigo que dói. Mas eu não sei, o cara que você acha que é o lindo, maravilhoso da escola ou da faculdade, chega com aquela conversa fiada, né? Querendo alguma coisa com você, mas que não tem compromisso, como diz lá em Minas, casca fora. Pica a mula e sai correndo. Não serve. Ah, pastor, mas ele é lindo, maravilhoso. Como o senhor disse, é o galã. Não, não serve. Não serve. É alguém que quer aproveitar de você. Guarde compromisso. Se o sujeitinho vir, e aí você precisa pôr a teste, ou seja, está disposto a andar com você conforme os seus valores, conforme a fé que você tem em Jesus, conforme o ideal de vida que você acredita ter, precisa testar. A coisa precisa começar com compromisso. Então nós vamos relacionar. Opa, como que vai ser o relacionamento? Namoro. E se não der namoro, é amizade e olha lá. E olha lá. E esse namoro com perspectivas de fundamentar ainda mais o compromisso. E aí você sabe do que eu estou falando. Por isso que eu disse aos seus pais, para prolongar a infância sua. Por quê? Se você, meu querido, mal fez 11, 12 anos de idade, não está na hora de namorar. Não pode. É criança. Eu sugiro que um pouquinho mais que isso ainda não está muito na hora, não. Por quê? Porque isso é comprometimento. Relacionamento é comprometer-se, com perspectivas de compromissos mais sérios ainda para frente. Então, moças, tomem cuidado, não vai na conversa de qualquer um que passa perto de você, não. E guarde-se em recato. O seu corpo é um corpo que Deus te deu para ser templo do Espírito Santo, não para ficar em situações imorais como o mundo diz que tem que ser. Seja recatada. O terceiro conselho aqui aos rapazes, aos moços. Moços, rapazes, invistam em meditação e oração e não despreze o legado de fé. Rapazes, vocês precisam aprender que meditação, reflexão e oração é investimento. Tem que investir. Olha só, temos aqui pouco relato a respeito de Isaac, mas temos. Lá no versículo de número 63 diz assim: saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que viam camelos. O versículo 66 diz: o servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. A palavra que refletir ou meditar tem o sentido de pensar com profundidade e aplicabilidade. O que é isso? As esposas sabem muito bem que de vez em quando os seus maridos entram em estado de stand-by. Vocês sabem o que eu estou falando. De vez em quando você pega o seu marido assim, olhando para alguma coisa que não se sabe o que é, e aí você faz a famosa pergunta: o que está pensando, o que foi? E o que eles respondem? Nada. Não quer dizer necessariamente que eles estão pensando em nada. Eles estão pensando, homem, Deus fez assim, viu, minhas queridas irmãs? Então não é nada de errado, não tem nenhum erro, não tem nada errado na programação, ele não está ficando doido, ele não está ficando fraco da cabeça. Eles são assim, de vez em quando fica olhando para nada e pensando em nada. Mas na verdade eles estão refletindo alguma coisa, estão pensando alguma coisa. E depois, quando sai desse estado, aí fala que ninguém segura. A Bíblia diz aqui que Isaac estava meditando no campo. Não é necessariamente só esse momento que ele está pensando nada, mas ele está refletindo. Não sei o que ele está refletindo. Não dá para saber, a Bíblia não diz. Mas ele está em reflexão. Creio eu,
se eu pudesse sugerir alguma coisa, que são todos esses acontecimentos, porque Abraão não está escondendo nada de Isaac. Abraão falou para Isaac, mandei Eleazar lá buscar uma esposa para você. Claro, isso vai causar uma reflexão, ele vai meditar nisso. Homens, rapazes, vocês precisam investir em meditação, em reflexão. Já que você tem essa capacidade, Deus deu isso para você, então, ao invés de refletir em nada, reflita em alguma coisa. Só que, para você meditar, como diz o Salmo 1, você precisa ter o aprofundamento da palavra. É nisso que a gente precisa refletir. É nisso que vocês, rapazes, precisam refletir, por isso que eu disse, com profundidade e aplicabilidade. Ou seja, pensar nas coisas de Deus, aprender as coisas de Deus e aplicar as coisas de Deus. Se você quer saber como que faz isso, você não pode deixar o seu pastor em paz, perguntando tudo da Bíblia. Pergunta para o seu pai, pergunta para ele o que ele sabe da Bíblia, pergunta para sua mãe, vai lá atrás, pergunta para o seu professor de escola dominical, pergunta para o seu pastor, ou seja, vocês precisam investir em meditação, e só se investe em meditação quando você tem a palavra. Rapazes, vocês precisam vir no estudo bíblico e fazer com que o estudo bíblico fique menor do que já tem sido. A gente gasta 1 hora e meia, mas vocês precisam, com avidez, entender a palavra do Senhor. Vocês precisam disso. Por quê? Porque haverá momentos, haverá dias em que a palavra não vai poder mais ser pregada, porque proibirão. E você, como um homem feito, terá a responsabilidade de sociedades se desmoronaram porque rapazes desprezaram a palavra do Senhor, perderam a voz de anunciar a palavra do Senhor. Viaje pela Europa, vá para os Estados Unidos, vá para lugares onde o evangelho era forte, agora é fraco, porque homens caíram na responsabilidade de viver essa palavra. Rapazes, o tempo é agora. Se você quer um bom casamento, invista em palavra do Senhor. Medita na palavra do Senhor. Gaste tempo orando. Manifeste um desejo de aprender a Bíblia. Aprendam e estejam prontos a ensinar. Aprendam e queiram ensinar a palavra do Senhor. Busquem experiências de oração. Você precisa orar. Se você quer uma boa esposa, se você espera, aguarda, a boa esposa não vem assim quando você estalar os dedos, a esposa não vem porque você vai ser o tesouro achado de alguém. Talvez o seu pai não vai fazer igual a Abraão, de mandar lá uma comitiva e traz uma esposa por encomenda, não, mas é por oração. É por oração. A palavra diz que do Senhor vem a esposa prudente. Então, meus filhos, rapazes, orem. Vocês precisam orar. Não deixe só para os seus pais essa responsabilidade. Eles já fazem isso. Mas você precisa colocar isso. Rapazes, vocês devem ser conhecidos e reconhecidos como rapazes com dons, talentos, conhecimento bíblico e oração. Se você quer que uma moça se interesse por você, que ela se interesse porque sabe que você tem dom, sabe que você tem talento, que você usa isso para a glória de Deus, sabe que você conhece a Bíblia e sabe que você é de oração. Se alguma moça falar assim, não, eu não ia atrás desse rapaz, não, porque ele é crente demais, fica na igreja o tempo todo, fica orando o tempo todo. Então, meu querido rapaz, dá graças a Deus, porque Deus está te livrando de uma tragédia. Se a moça, mesmo que você ache que é linda, maravilhosa, não se interessou por você, por sua fé, dá graças a Deus. Não é o momento. Era engano. Deus vai te dar ainda a esposa prudente, no momento certo. E por último, uma palavra aos casais. E aqui aos casais namorados ou futuros namorados, porque nós cremos que os que ainda não têm terão, mas aos casais que também já estão casados. E se você falar assim, pastor, não tenho marido, não tenho esposo, já fui,
hoje não, tá? Hoje essa palavra não é para você, mas é para você como pai e mãe. Aos casais, vivam e convivam. Vivam como casal e se convivam. Parece redundante, mas não é. Quer dizer que você precisa viver o seu relacionamento e para que ele seja saudável, vocês têm que ter convivência. Versículo 65, a segunda parte diz assim: e o meu Senhor respondeu, é o meu Senhor respondeu, então tomou ela no véu e se cobriu. E essa parte aqui do versículo eu deixo para os namorados. Como eu disse, Rebeca é noiva, mas não é esposa, então o véu está cobrindo. Namorados ou futuros namorados, namoro tem limite. Namoro tem limitação. O seu relacionamento é limitado. Se hoje diz assim, não precisa não, está tudo aberto, liberado, pode ser de qualquer jeito, esse negócio de intimidade só para quem é casado é antigamente. Mentira. Quem disse isso? Não existe isso. A intimidade é para quem é casado. Se você, jovem, tem namorado, tem namorada ou vai ter, lembre-se, e o namoro existe, você pode namorar, você pode ter momentos ali alegres, mas tem limitação. Se você perceber que alguém está passando do limite, vai ter que dar um jeito de acender a luz vermelha, vai ter que dar um jeito de conversar e, se necessário for, interromper o negócio. Porque o véu é para se cobrir. Agora, meus queridos casais, vivam como casais sem restrições. E aqui a coisa mais interessante é que os casais, quando se casam e passam algum tempo, não vivem mais como casal. Vira parente, vira colega de casa e deixam de viver como casal. Diz aqui o versículo 67, Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, tomou a Rebeca e esta lhe foi por mulher, ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Casal, viva como casal. Quem disse que vocês têm que parar de relacionar como apaixonados ou como intimamente ligados depois que se casam? Porque tem preocupação com os filhos, porque tem preocupação com as coisas da casa, isso não pode limitá-los. Dizem alguns estudiosos que para um abraço ser válido, ele precisa durar no mínimo 14 segundos, de 14 a 20 segundos. A ocitocina, a dopamina vai acontecer só depois dos 14 segundos. Então, casais, se o seu abraço não está durando nem 14 segundos, você não está nem aproveitando o prazer que Deus dá de você ter um casamento. E eu estou falando sério. E se você quiser saber mais detalhes, vai ler Cantares. Tem que durar pelo menos 14 segundos. Casais, o beijo tem que durar pelo menos 6 segundos, para que aquele processo de intimidade aconteça. Então, quando o marido sai para o trabalho, ou a esposa sai para o trabalho, sabe aquele beijo de 0,02 centésimos de segundo? Não funciona. Não tem validade nenhuma. Como eu disse, é parente que deu um selinho. Então, quando você, maridão, for amanhã para o serviço, ou você, esposa, dá um beijo de pelo menos 6 segundos no seu companheiro, na sua companheira. Aí você está investindo em casamento. Aí o dia vai ser diferente, os passarinhos vão cantar mais alegres, a conta vai ser mais fácil de ser paga, né? O seu trabalho árduo vai ter suor, mas vai ser prazeroso, porque você vai ficar o dia inteiro pensando assim: eu tenho uma esposa que me ama, eu tenho um marido que é doidinho por mim, eu vou voltar para minha casa e vou viver o meu casamento. Isaac foi consolado da morte de sua mãe quando vive o casamento, quando tem esse momento de casamento. A perda de alguém muito querido, de alguém que ama, é algo que fica marcado. Mas a gente percebe aqui que Deus, na sua providência, não fez só um arranjo de casamento. Ele deu para ele uma esposa que a consolou, que pôde ser para ele alguém de
refúgio, alguém que fortalece, alguém que dá forças para, inclusive, ele assumir o seu papel de patriarca da fé. Então, casais, às vezes você pode falar assim: o pastor hoje ficou falando besteira lá no púlpito. Primeiro, que eu não falei, que isso é bíblico. Segundo, talvez a fé que vocês têm tido dificuldade de viver pode estar explicada na falta de investimento que vocês têm tido no casamento. Então, invista no seu casamento. Para quem puder viajar e aproveitar, beleza, ótimo, mas você não precisa investir no seu casamento fazendo grandes coisas. São nas pequenas coisas dentro da sua casa. Então, como eu disse, conselhos são dados. Se você quiser aceitar, se você quiser viver, é responsabilidade sua. Aqui é um pastor com meia idade que diz para você que, se você quiser viver felicidade na sua casa, se você moço quiser viver felicidade no seu futuro, se você moça quer viver felicidade no seu futuro, na sua vida, ouça e invista na palavra do Senhor e invista nos relacionamentos que Deus te deu. Aproveite com prazer que em Cristo nos faz viver em família. Deus te deu a sua família para você ter prazer na sua família. Prazer de diversas formas. Prazer na convivência, nas brincadeiras, na correção, no erro, no aprendizado, no choro, no riso. Mas invista tempo na sua família. Tenha paciência com os seus. Se você está percebendo que seus filhos estão se perdendo porque ou escutam outras coisas, porque investem tempo em outras coisas, meu querido, invista tempo em oração por ele. Peça para que o Espírito Santo quebrante o coração dele, resgata-o do caminho perdido que ele está. Preocupe-se em fazer com que ele entenda e converta-se ao Evangelho do Senhor. Viva cada momento, entendendo que o futuro Deus já cuidou. Deus já cuidou do seu futuro. Então não fique preocupado: a esposa ainda não veio. Deus já cuidou do seu futuro. O marido não veio, não tem. Deus já cuidou. Deus traz de onde precisar, mas Deus traz. Você que é casado, invista tempo, porque vai ter momentos que pode ser que essa união vai ter que ser desfeita, porque nós prometemos que a morte separaria, e isso vai acontecer. Pastor, podia terminar triste assim, não. Então viva o hoje, aproveite o momento hoje, aproveite o seu relacionamento hoje. Aproveite a bênção que Deus te deu, que se chama esposa, que se chama marido, que se chama filhos, que se chama pais, porque é presente de Deus. Aproveite, desembrulhe esse presente, cuide desse presente, zele por esse presente e desfrute deste presente.